Olá a todos e a todas. Agora voltaremos com tudo aqui na aula de Roma. Uma aula sobre Roma. Fantástico, eu como descendente de italianos fico bastante lisonjeado falar dos romanos. Do lado, claro, tem um lado negativo também do Império. Não foi santo, mas eram os Estados Unidos da época, vamos dizer assim. Era o império mais tecnologicamente avançado. Então, série História do Enem, História no Enem, 2013, aula 5, 2014, 2015. História, aula 5, Roma, os romanos. Aqui vemos os centuriões romanos, os soldados romanos. Olha a roupa deles, gente. Moderna já, meu Deus. Caramba, professor, como você conseguiu? Então, a gente pega isso no Google, né? Eu queria mostrar para vocês quão modernos já eram os romanos com lanças. Olha as construções, turma, o Fórum Romano. Então, Roma, Império Romano, né? Tô querendo ligar aqui minha câmerazinha. Espero que ligue, né? Vou dar uma aparecida aqui, que é a aula importante. Essa aula de hoje, muito importante. Vamos continuar então. Império Romano, aqui Júlio César, talvez o imperador mais conhecido de todos. Júlio César. Bom, vamos começar a análise de Roma. Origens de Roma, fala-se muito da loba, dos seus filhos, né? Que representariam então na época, seriam cuidados por uma loba. Então seriam os etruscos e os italiotas, né? E os gregos também. Então a mistura de gregos, etruscos e italiotas, que já estavam naquela região. Então a história do Império Romano, ela se divide em 3 períodos: monarquia, república e império. Então, entre essas 3 tribos italiotas, destacavam-se os latinos, habitantes da planície do Lácio. Então, os latinos, planície do Lácio. Deram origem, então, aos italianos modernos no Império Romano. Então, os fundadores de Roma. Tem a lenda que Roma foi fundada, então, a lenda da loba, né? Bom, isso é uma lenda. Que Júlio César, primeira coisa que a gente tem que aprender, Roma era escravista, impostos, tinha muitos impostos, lutas de classe, êxodo rural, riquezas ligadas aos impostos. Foi o maior império antes do Império Britânico, Americano e Russo, de todos os tempos, francês também. Então a monarquia vai de 753 a.C. a 509 a.C. Onde ficava o Império Romano? Primeiro você tem que se identificar aqui com o mapa, esse aqui já é um pouco mais aprofundado, de 117 depois de Cristo. Mas aqui é a maior extensão do Império Romano, indo do norte da África, Egito, Cleópatra, né? Até os confins até o Irã, até próximo da Índia, tá? Temos até a região da Alemanha, da Áustria aqui, até as regiões leste. A Grã-Bretanha, o nome Bretanha vem dos romanos que idealizaram o nome. Então vinha até a muralha de Adriano aqui, entre a Caledônia na época, a Escócia hoje. Esse muro está em pé até hoje. Então a Espanha, toda essa região, né? Fantástico. O Império Romano foi gigantesco. Foi toda essa região norte aqui. Esse era o mundo da época, né? Teve construções espetaculares, como o Coliseu de Roma, que abrigava 30 mil espectadores, batalhas navais incríveis, tinham barcos também, batalhas enormes. Aqui mineração na Espanha, mostrando que eles faziam morros para retirar o ouro. E aqui o máximo Império Romano, tá? Que ia até a Pérsia. E aqui o símbolo romano, tá? Que eles carregavam as legiões romanas levavam então aqui o símbolo
a águia romana, né? As abas, a bandeira romana, tá? Fantástico, e o legado. Bom, continuando, meus queridos, fantástico falar de Roma, né? Queria muito que minha câmera ligasse aqui. Vai, câmerazinha, liga, minha filha. Bom, mas não tem problema. E aí, as riquezas e impostos, então, a república, vamos lá. Primeiro começa com a monarquia, Roma, começa com os patrícios, que eram os dominantes, era a classe dominante, tá? Que era a camada social dominante, os grandes proprietários de terras. Existiam os clientes, que faziam serviços para os patrícios. Então, era formada por indivíduos que se colocavam sob dependência da proteção das famílias patrícias. Em troca, faziam serviços, né? Os plebeus eram homens livres, tá? Homens do povo, livre, que não tinham direitos políticos. Tá bom? Na monarquia existia o rei, tá? E o Senado era um conselho de anciões. Conselho de anciões. Formava então o Senado romano, já no período monárquico. Conselho de anciões, como já coloquei. Bom, que começou a ter problemas. Houve um golpe em 509 a.C., um golpe fechado pela aristocracia patrícia, pôs fim à monarquia. Então aí é providenciada então a república, que dura 500 anos, gente. A monarquia durou 250 anos. E a república em torno de 500 anos, a idade do Brasil. República e depois mais 500 anos de império. Então é um império de mais de 1000 anos, tá? 1200 anos dos romanos. Daí vem a república, res pública, né? Um modo de produção escravista, perfil imperialista da civilização romana. Então, o Senado, o maior órgão da república, tá? Como sabemos hoje, temos o Senado aqui no Brasil, que é uma porcaria, só tem picareta, né? Não defendem desculpe falar assim, mas que me perdoe, existem bons senadores, mas grande parte do Senado são conluios, estão ligados a conluios, lobbies, são realmente ex-presidentes e partidos políticos que estão ali só para tirar o erário público. E temos também, tinha na República os magistrados, os cônsul, o pretor, que eram ligados então o pretor a coletar impostos, tá? E os magistrados, que eram os juízes. Já existiam os juízes naquela época, tá? Direito romano muito forte e muita luta de classe, legislação. Então, a pessoa não podia se casar com os plebeus, que eram de outra. Tinha escravidão por dívidas, grande luta de classes, né? Depois, no período da República, em 275 antes de Cristo, período da República, então em 275 antes de Cristo, ocorreu então a guerra contra Cartago, guerra contra Cartago. Nessa guerra, chamadas guerras púnicas, diversas guerras foram vencidas pelos romanos. Aníbal levou elefantes até Roma. Houve bastante problema, potência hegemônica. Cartago converteu-se em província romana, né? E aí Roma consegue dominar o mar Mediterrâneo, chamado Mare Nostrum. Mare Nostrum, Mar Nosso, Mar Mediterrâneo, que foi totalmente dominado pelos romanos, tá? Nas guerras púnicas, então, que vão de 264 a.C. até 146 a.C., tá? Vencidas, então, essas guerras contra Cartago, tinha a hegemonia daquela região, uma colônia fenícia,
Eles eram descendentes dos fenícios, colônia fenícia, tá? Cartago, que é a região hoje da Líbia, né? E essas guerras foram vencidas e Aníbal deu muito trabalho ali. Pra vocês saberem, ele tinha um sistema de pinças pelos lados, então ele ganhou algumas guerras inicialmente, chegou perto de Roma e depois perdeu as guerras e Roma saiu vencedora. Outra coisa importante, a república, as riquezas de impostos, êxodo rural, grande êxodo rural, aumento do número de escravos, desemprego no campo, que gerou então uma crise, uma guerra civil romana, né? Que é um período de guerra civil romana. Roma então entra em guerra civil nesse período. Formação da guerra civil romana, né? Bom, essa guerra civil são os plebeus que se sentem diminuídos. Um governo corrupto, vários governos corruptos romanos, os romanos eram bastante corruptos. Aumento do número de escravos, consolidação da economia escravista, aumento, ruína dos pequenos empresários, exportação de cereais de províncias conquistadas. Então houve inflação, período de inflação em Roma. Isso no período que é chamado de República. A República, então, República Romana. Teve também grande importância. Vamos fazer aqui uma aula paralela aqui. Deixa eu criar aqui mais uma lousa. Para não ficar tão poluída a lousa, né? Vamos lá. Então nós temos aqui a formação romana. Então a gente está falando aqui da República, né? Então falamos, vou fazer um resuminho aqui de Roma, um resumo, né? Nesse resumo vimos então a monarquia, estamos vendo a República, então a monarquia ligada aos patrícios, os clientes, como a gente já viu, e os plebeus. Sofreu um golpe em 509 a.C., que foi dominado pelos patrícios, que tomaram poder e criaram a República. Tá? República, essa que foi também dominada, então, produção era escravagista, que mais? Perfil imperialista, tinha um perfil imperialista de dominar outros povos, de não ser dominado e dominar. Tinha os magistrados formados pelo Senado, homens mais velhos, órgão do poder político. Então a elite patrícia era então dona do poder, os grandes proprietários de terra na época anterior. Tinha os magistrados, temos até hoje, né, os juízes, formando o cônsul e o pretor, né? Pretor exercia o poder executivo. Então, o poder executivo. O que mais? Então, o Senado passou a ser o órgão de maior poder político. Decidia questões administrativas, financeiras. Era o Senado que administrava. Administração militar, os impostos, tá? E as leis. Poder executivo dos magistrados, exerciam o poder executivo. E assembleias populares também existiam. Assembleias populares, tá? E votavam as leis propostas pelo Senado. Elas votavam leis do Senado. Bom, continuando aqui a análise que a gente está fazendo,
Isso é um resuminho para você guardar aí no seu caderno. Tá? Que mais? Existiam na República lutas de classes. As classes menos favorecidas tinham um grande problema. Tá? Existiam problemas ligados às guerras púnicas. A primeira guerra do período guerras púnicas contra Cartago, que era a região, era uma província fenícia, que eu já falei, né? Província fenícia, na região hoje atual da Líbia, tá? Bom, os romanos vencem as guerras púnicas, vencem Aníbal, Cartago, diversas guerras púnicas que vão de 246 a.C. até 264, que inverti, não tem problema, antes de Cristo, a 146 antes de Cristo. Isso aqui você vai esquecer amanhã, então é mais para ilustrar a aula. Ninguém vai ficar gravando data aqui, que esse tipo de data você esquece rapidamente, tá bom? Bom, que mais? Problemas: aumento de escravos, aumento dos escravos, aumento da pobreza, vamos pensar assim, aumento do ruína de pequenos proprietários, êxodo rural. Começou uma baderna em Roma. Roma começou a ficar bagunçada. Êxodo rural. Começou também a ter saques das guerras, afluxo de riquezas para Roma. Roma acumula muita riqueza, dominando outros povos. Conflitos sociais e geração de uma guerra civil, que envolve a morte de diversos, vamos assim pensar, presidentes romanos, né? Líderes romanos são mortos. Bom, o quadro depois a seguir tem uma tensão social, uma anarquia. Então, ainda falando do período da República. A República Romana. Então, o que mais que nós temos? Uma sucessão de golpes. Nós temos uma sucessão de golpes. Senadores que matam líderes romanos. Assassinatos. Então, um caos romano, né? E aí surge, então, que marca então o período de 133 a.C. até 27 a.C. É o período do Império. Tentou-se uma reforma, algumas reformas, tentativas de reformas. Com os irmãos Graco, tentam uma reforma agrária, isso é importante para você lembrar na prova. Uma reforma agrária, tentando dividir terras, e não dá certo, como no Brasil nunca aconteceu também. Sofreu violenta oposição da aristocracia patrícia, responsável pelo seu assassinato em 132 a.C. Tibério Graco, um dos irmãos, né? Então ele é assassinado pela discordância dos patrícios mandam assassiná-lo, né? Isso em 132 a.C. Bom, depois uma lei frumentária, ocorreu então uma reforma agrária em Capua e Tarento, determinou o fornecimento de trigo e pão para a população de Roma. Seria o primeiro socialismo no mundo, né? Depois de sofrer violentíssimas perseguições, Caio Graco ordenou a um escravo que o matasse. Então aqui Caio Graco também tenta fazer a reforma agrária. E então ele pede para ser morto.
Isso em 123 a.C. Então é uma história bem complexa, né? Depois da morte dos irmãos Graco, foi de se esperar então uma liderança política. A plebe romana aliou seus cavaleiros, homens novos. Então a plebe revoltada se une aos cavaleiros, chamados homens novos. Então ocorre então ligados ao comércio, ao exército também, né? Ao exército romano. Eles fazem uma verdadeira revolução em Roma, né? Contra a hegemonia dos patrícios, que eram então os grandes proprietários de terra que ali ficavam em Roma, dominando politicamente Roma, né? Então em 60 a.C., teve um acordo então entre as camadas sociais dominantes, primeiro triunvirato, né? Conhecido como triunvirato. Primeiro triunvirato. O que seria o trio? Um trio comandado por 3 pessoas, né? No caso, Crasso, Pompeu e Júlio César. Olha aí, Júlio César já na área para ser o grande imperador romano. O primeiro triunvirato foi a alternativa para solucionar a grande crise política romana. Assassinatos em massa, traições políticas. Então houve essa conformação de um triunvirato, tentando corrigir então a longa crise política, né? Depois de uma longa crise política, também ligada à corrupção romana ali, parece muito com o Brasil, né? A corrupção do Senado romano, dos líderes romanos. E aí o poder e os domínios romanos foram divididos entre esses triunvíratos. Então, 6 anos depois, Crasso morreu em combate. Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado, que temia a popularidade de Júlio César. Então, Pompeu é considerado então o cônsul único, ou seja, o líder, presidente, como se fosse um presidente na época não tinha essa figura do presidente, né? Pelo Senado. Então ele era o líder do Senado e passou a ser então o líder máximo de Roma, até que, ao tomar conhecimento da decisão do Senado, Júlio César, que estava na Gália, olha que história bonita. Então Júlio César estava na Gália, luta contra os gauleses, que eram uma pedreira para o Império Romano. Os romanos sofriam bastante nessas. Comandando as tropas que combatiam os gauleses, decidiu retornar a Roma. Então ele volta a Roma, Júlio César, comandante do exército. De volta à Itália, Júlio César então enfrentou as forças do Senado de Pompeu, que se refugiou na Grécia. Ele fugiu para a Grécia, Pompeu. Então Pompeu foge para a Grécia e Júlio César toma o poder na marra, tá? Pompeu acabou sendo assassinado então no Egito. Muito interessante essa análise também, né, galera? Foi assassinado no Egito, onde depois Júlio César vai morar lá com a Cleópatra. Então Pompeu é assassinado no Egito. Então uma conspiração, e Júlio César é como se fosse então, ele deu um golpe militar, né? Vamos pensar assim. E se torna um ditador. E depois ele se auto-intitula imperador, né? Imperatore Romano, imperador de Roma. Se torna o mais conhecido dos imperadores de Roma até hoje, né? Ele implementa diversas. Então ele acaba com a república, converte a um regime autoritário, como se fosse um ditador, né? Ele cria um regime autoritário na Roma e de grande expansão também, né? Passado esse momento, então, temendo o fim da república, o Senado conspira contra o ditador. Então, ele conspirou contra o ditador, assassinado em 44 a.C. Aí matam Júlio César, 44 a.C. Tá? Em nova divisão, Lépido foi designado, então,
E aí, no caso aqui, Marco Antônio toma o poder, né? Marco Antônio toma o poder. Toma o poder nesse período. Amigo e importante seguidor também do Júlio César. Ele era amigo pessoal. Inclusive fica com a mulher de Júlio César também, né? Que era a Cleópatra. Com Lépido e Otávio, então, Marco Antônio organizou então o segundo triunvirato. Segundo triunvirato. Então teve esse golpe militar do Júlio César. Aí não dá certo, e aí funda-se então o segundo triunvirato, que é então de Lépido, Otávio e Marco Antônio, como a gente já havia falado. Beleza, em 43 a.C. Muito bem, queridos. Bom, essa análise ela é muito complexa, porque o Império Romano, em uma aula, se falar do Império Romano, é extremamente complexo. Existem milhares de histórias para definir Roma, né? Isso aqui é apenas um resumo. Então, ó, em 40, 7 anos depois, em 40 a.C., ocorre então uma nova divisão. Lépido foi designado então para a África. Então, Lépido vai para a África. Otávio, senhor do Ocidente, chamado então Senhor do Ocidente. Praticamente, então ele domina Roma. E para o Oriente, então Marco Antônio vai para o Oriente, fica ali no Egito. Tá? Um conflito colocou em oposição Otávio, senhor do Ocidente, e apoiado pelo Senado, e Marco Antônio, senhor do Oriente, que havia se aproximado de Cleópatra, a rainha do Egito. Então Marco Antônio fica então com Cleópatra, do Egito, a rainha do Egito. E em 31, Otávio derrotou Marco Antônio e se fez senhor do Egito. Então, Otávio toma o poder no Egito. Tá? Mais um golpe, né? De posse das imensas riquezas do reino dos faraós, organizou 70 legiões. Otávio organizou então 80 legiões para dominar Roma, né? E impôs como cônsul único de Roma. Então aí Otávio, né? O período do imperador Otávio. Otávio com 70 legiões se torna então cônsul de Roma, que era o líder de Roma, outro ditador, né? Beleza, então passando pelo período do Império, em 27 a.C., após receber do Senado o título de Augustus, então ele é considerado Augustus, né? Um título Augustus, título de Augustus. Ele atribui então poderes divinos, estabelecia então culto ao imperador. Otávio consolidou então um novo regime, que é o Império. Então, Otávio, ele na verdade é o pai do Império Romano, o primeiro imperador romano real mesmo, o primeiro imperador romano. Aí começa então o período chamado período do Império Romano, que é o período de maior apogeu, maior crescimento, né, de todos os tempos, que boa parte do mundo antigo foi dominado pelos romanos, né? E aí então, reorganizando-se, então consolidou um novo regime organizado, e o poder foi centralizado nas mãos de Otávio Augusto, como passaria a ser chamado, agora imperador. Depois ele foi chamado então de Otávio Augusto. Durante o Alto Império, que vai de 27 a.C., o chamado Alto Império, né? Alto Império, que vai de 27 a.C. até 235 depois de Cristo. Quer dizer, um tempão, ficou mais de 200 anos, né? 235 depois de Cristo. Tá? Professor, por que a gente usa o antes de Cristo e depois de Cristo? Tem uma marca, porque os cristãos também causaram a queda depois do Império Romano, então ficou uma marca histórica falar isso. A gente poderia falar
e 27 anos atrás. Eu posso falar assim também. 2.235 anos atrás, se você preferir, né? Então Roma atingiu seu apogeu nesse período, o Alto Império, dominando então boa parte do mundo conhecido na época. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui mostrando um mapa de como era Roma há 2.000 anos atrás. Então, o mapa da dominação romana era gigante. Roma ia desde Portugal até a Grã-Bretanha, seguindo ali a França, metade da Alemanha, até as fronteiras ali do Irã, chegando no Egito, ao norte, até a Argélia, dominando toda a região do Mediterrâneo. Então foi uma região espetacular dominada pelos romanos. Os romanos tinham então um poder militar espetacular, né? E aí, continuando o assunto do Império, Otávio Augusto dividiu o Império em 54 províncias. 54 províncias romanas, né? No mundo. Chamada Pax Romana. Então tinha a Bretanha, tinha a Espanha, tinha a Gália, e aí vários lugares, Germânia, né? Eles dominaram vários lugares. Palestina, Egito, e aí vai. Bom, continuando então sob controle romano, distribuía, para manter o controle social e ampliar o apoio político, né? Distribuía trigo e promovia espetáculos públicos gratuitos. Atitude que ficou conhecida como Panem et Circenses. Panem et Circenses. Então, anotem aí. Panem et Circenses. O que quer dizer isso? A política de pão e circo. Ele divertiu o povo para o povo não ficar contra o imperador. E aí veio a ideia da construção do Coliseu, o Vespasiano, tá? Que mandou construir o Coliseu para divertir o povo, usando então os cristãos como diversão. Punham leopardos, punham tigres, leões, tá? Enchiam d'água, punham então os barcos romanos, faziam verdadeiras guerras navais dentro do Coliseu, que é espetacular, né? Treinavam as forças marítimas romanas, né? Então, toda uma modernidade em Roma, né? E aí, no Baixo Império, começou uma decadência, que a gente vai lá para outra parte, a parte do resumo, que é a parte da decadência romana. Então, a decadência romana, que começa de 235 depois de Cristo, e vai até 476 depois de Cristo, com a queda e invasão dos bárbaros, assim chamados invasão bárbara, com os visigodos, ostrogodos, os hunos, que chegam àquela região, né? E praticamente destroem o Império Romano, destroem mesmo. O Império Romano ainda ele se mantém no Oriente até 1357, se não me engano. Então ainda continua, né, o Império Romano do Oriente. Então o cristianismo também é formado. O cristianismo é formado dentro de Roma. Crescia então desarticulado o Império, militarismo, escravismo, caráter divino do Império. E aí o Império cai também pela própria formação do cristianismo, né, a partir da morte de Cristo, que foi um dos dos milhares de pessoas que foram crucificadas. Jesus tem um papel histórico e também foi um dos 10.000 crucificados na região da Palestina. Não foi o único crucificado. A gente deve lembrar que os Césares, quando invadiam lá a Palestina, naquela região, principalmente Otávio, que era da época, Marco Antônio, esse recém-criado império entrava de choque direto com os hebreus. E um líder hebreu, que era o Jesus, era um líder religioso, que é contrário às ideias romanas de domínio, né? Então, tanto Jesus como milhares de outros
hebreus da época morreram porque eram o quê? Colônia romana. E era uma colônia ditatorial, tá certo? Bom, alguns imperadores também tentaram de alguma sobrevida, tentaram dar sobrevida ao império. Constantino, por exemplo, que de 313 depois de Cristo até 337 depois de Cristo, há mais de 1700 anos atrás, ele então promoveu uma reforma religiosa em Roma. Reforma religiosa essa que gera então o cristianismo com o Édito de Milão. Então, o Édito de Milão, vamos dizer assim, oficializa o cristianismo no Império Romano, né? E olha só a ironia. E esse próprio Édito de Milão é a assinatura da cova do Império Romano, porque os cristãos começam a se rebelar, a fazer guerras civis dentro de Roma, que coincide com a liberdade de culto aos cristãos do Império. Teodósio, em 380 depois de Cristo até 395 depois de Cristo, ele então tomou o cristianismo como religião oficial do reino do Império. Então, cristianismo, até uma ironia, né, galera? O cristianismo se torna a religião oficial, que é o que a gente chama hoje de Igreja Católica, né? Por que em Roma tem lá o Vaticano? Com certeza foi no período Teodósio, a ideia ainda de dominação do Império Romano. Se a gente pensar mesmo, a miúde, a Igreja Católica ainda é uma sombra do Império Romano que não morreu. É uma continuação, de alguma maneira, religiosa, de alguma maneira, do Império Romano. Se a gente pensar mais profundamente. Então, ó, depois que tomou como oficial os cristãos no Império Romano, aí o Império Romano começa a se dividir entre Império do Ocidente e Império do Oriente. Aí começa a divisão e quase o término daquele império que ficava na Itália, na Península Itálica, né? Então, o Império Romano do Ocidente, ainda com sede em Roma, depois foi atacado pelos bárbaros, e Império Romano do Oriente. Constantino, então, em homenagem a Constantino, o nome Constantinopla da capital, Constantinopla, que seria hoje a capital Istambul da Turquia. Tá? E aí os resultados não foram esperados. O povo de origem germânica que vivia nas fronteiras do Império, aqui nas fotos eu mostro para vocês, os germânicos, que eram chamados de bárbaros pelo Império Romano, eles começam a atacar o Império Romano. Aqui, como mostrado no filme do Gladiador também, uma batalha entre os bárbaros, os alemães de hoje, né, conhecidos como os alemães, com os ingleses também, os dinamarqueses, são todos descendentes dos germânicos. Então esses bárbaros fazem uma série de sucessivas invasões, né? Em 410 depois de Cristo, os visigodos saquearam Roma, né? Eles saqueiam Roma, deixam Roma, derrubam vários palácios. Em 455 os vândalos repetem o feito, fazem a mesma coisa em 455. Aí os vândalos, por isso que chama-se vandalismo, né? A palavra vandalizar, vandalismo, vem daí dos vândalos, que realmente destroçaram os romanos de vez, né? Em 476 está aí o golpe final. O Império desmoronou após se tornar liderado por Odoacro, que assumiu o governo de Roma, após derrubar Rômulo Augusto, o último imperador. Então, só a título de curiosidade, anotem aí no caderno de vocês, o último imperador romano, já pegou a rebarba do Império, né? Ele, aqui no caso do Ocidente, ele é chamado de Rômulo
Rômulo Augusto. Todos tinham título de Augusto, né? Então, o último imperador romano, com a chegada então dos bárbaros, dos germânicos. Então, os germânicos acabam com o Império Romano. Eles saqueiam o Império, destroem. Politicamente arrasada, Roma, ela permanece subjugada pelos Otto, o Barba Roxa, né? Depois é ajudada depois pelo Império do Oriente, com a ajuda de outros imperadores do Império Oriental, né, romano. Então, na verdade, Roma cai, o Império Romano fica desfacelado, mas ainda existe a ajuda, tá? Que vem do Oriente ainda, como por exemplo, com a ajuda de... como eu podia falar aqui? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Você vê que tem ainda colaboração de militares ainda do Império do Oriente, que tentam restaurar a perda do Império Romano. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Depois de Constantino, então, diversos imperadores tentam basicamente restaurar o Império Romano, mas ele já desfacelado, politicamente arrasado, economicamente destroçado, comércio sem uma união, sem um poder central, o que impede então esse contínuo. Então, o Belisário, então, o comandante romano Belisário ainda tenta uma restituição do Império Romano em 540, tá? Ocupado então por Belisário. E aí, nesse ponto, eles expulsam os bárbaros. Interessante essa análise final aqui do Império Romano. As invasões germânicas se dão de tal maneira que também há um rechaço do Império Oriental. E aí, o Império Bizantino domina aquela área que foi perdida pelo Império Romano. Então é muito interessante a gente saber essa história tão bonita do Império Romano, como Império Romano aqui com um panteão, mostrando aqui uma foto bacana, em Roma, está de pé até hoje, em pé, fantástico. Depois de passar vários terremotos, com suas colunas, olha só, com as 8 colunas frontais, desenho geométrico aqui mostrando o leopardo atacando os cristãos no Coliseu, que o Coliseu até hoje, aqui ó, foto de 2007, um resquício do passado, que os aquedutos na França, mostrando então o legado romano, talvez uma das maiores civilizações que a Terra já viu, né? Aqui eu queria mostrar agora, para finalizar essa aula, o legado tecnológico de Roma. Então, Roma já era um estado moderno na época. Então, a tecnologia romana, o legado romano, principalmente da engenharia romana, engenharia civil romana, engenharia militar romana, com as lanças, a espada romana, com seus escudos feitos de ferro, aço, quase já parecido com aço, tão bem feito que era já na época. Os capacetes modernos, inclusive o Hitler imita ele, né? Os totens romanos, mostrando aqui as ombreiras de aço, o símbolo da águia romana, como era feito por dentro o Coliseu. Aqui você vê as estradas, as vias romanas, com uma capa superficial, com pedras para drenagem da água, para não estourar o piso, fincas com toras de madeira, como se fossem fundações. Aqui a Via Ápia, mais conhecida até hoje, está aqui, ó, né? Um trecho aqui em Roma, nos arredores da Itália, aqui perto da cidade de Roma. Uma capa de cimento, eles usavam cimento, gente, né, naquela época. Aqui uma biga romana, muito moderna, uma roupa de couro. Aqui um romano vestido para o frio,
né? Mostrando aqui também toda a engenharia para defesa de setas, as seteiras, catapultas romanas com cordas. Existiam também aqui o principal legado de construção até hoje são os aquedutos. Estão por aí, pela Europa toda, França, Portugal, Espanha, própria Itália, Iugoslávia, aqui em Mérida, na Espanha, mostrando um aqueduto que era o quê? Uma ponte que tinha como se fosse conduítes de água, dutos de água, feitos de pedra e cimento. Era fantástico o legado romano aqui na França, aqui na cidade da Argélia, passando pelo meio da cidade, mostrando então como era tecnologicamente moderna Roma, né? Roma extremamente moderna para a época, que era fantástico. Então, se a gente fosse ver então obras romanas atuais, as principais obras que sobraram ainda são os aquedutos, aqui na Líbia, na França, na Espanha, na Itália, na Argélia, tá? Aquedutos em Israel até hoje, alguns já em ruínas, né? Aqui mostrando o filme do Gladiador, um pedaço, mostrando as armaduras até de cavalos, tinham armaduras modernas, os soldados com malhas de aço para tomar as setas, aqui as catapultas com óleo incandescente, com bolas incandescentes, com madeira, com gordura, né? Verdadeiras bombas, granadas para a época. Então, as legiões romanas espetaculares com engenharia militar, tá? Usavam e aprenderam também técnicas de outros povos, como Aníbal, as guerras púnicas, né? Então, o maior legado de Roma, que você, meu aluno, minha aluna querida, deve saber primeiro a língua latina, que formou então o português, que formou o francês, que formou o espanhol, o italiano, que a gente vê hoje. São todos descendentes da língua latina, que está morta hoje. Mas é uma língua morta que ajuda a ciência ainda. Boa parte da biologia, para classificação de animais, usa-se até hoje o latim. No direito romano também, a Jus Civile, que era o direito romano civil com as 12 tábuas, né, mostrando então toda a modernidade de Roma, né? Aqui, que era espetacular para a época, fantástico, sob todos os aspectos. Então, foi esse o legado principal, o Coliseu, aqui mostrando também vocês podem ver aí, os Circus Máximos, era uma verdadeira hipódromo, né, de cavalos, tinham corridas de cavalo, né, dentro de Roma, que era fantástico também, mostrando toda a modernidade romana da época de forma espetacular. Então, se for para a gente considerar a aula, uma das mais importantes, essa aula de Roma, com certeza é uma delas, né? Que mais? Obras como as abóbodas, que tinha uma engenharia espetacular, né? Outra coisa importante de Roma, deixa eu mostrar aqui. Então, a língua francesa, portuguesa, espanhola, o cimento, concreto, os tijolos, deram até hoje, então, uma modernidade muito grande para esse império que mudou o mundo para sempre, né? Houve uma mudança fantástica no mundo a partir dos romanos, né? Que literalmente mudaram a Terra, mudaram a forma como a gente conhece o mundo atual. E a gente encerra então a aula de hoje querendo demonstrar aquele amor à história, fantástico, como nós somos descendentes então de civilizações incríveis. Só para vocês terem uma ideia, a Idade Média foi um período em que a tecnologia foi inferior ao Império Romano, quase. Alguns pontos só venciam, algumas armas novas, mas de modo geral Roma era mais moderno do que qualquer lugar da Terra em 1500 anos. Só no século XVI que
que o homem começa com a renascença a ter novas técnicas de engenharia, novas técnicas de construções, e aí o homem retoma esses conhecimentos da antiguidade, que é fantástico sobre todos os aspectos. Então fica aí a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Mostrando as maravilhas de Roma, né? Não sei se eu mostrei aqui, existiam termas de Bath, né, no Reino Unido, né? Termas modernas, como se fosse um hotel com piscina dentro, olha só, fantástico. Então é bom para a gente conhecer e saber que várias civilizações da Terra foram fantásticas. E a engenharia ligada à matemática, Roma também tomou vários conhecimentos de outros povos, isso também é importante lembrar, né? Mas acima de tudo a criatividade que deu origem depois à Itália moderna. Hoje a Itália está no lugar onde era o centro de Roma, né? Fantástico. Então tá aí, galera. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula especial sobre o Império Romano. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.